Vamos ver um pouco nessa aula a respeito de outra identidade macroeconômica, poupança e investimento, e um pouquinho sobre finanças públicas. Primeiro, vamos demonstrar a identidade poupança e investimento. Quando a gente vai chegar na poupança, na identidade poupança e investimento, a gente tem os destinos da renda, né? Foi o primeiro. Quais eram os destinos da renda, né? E agora a gente considera uma economia com governo. Os destinos da renda, CY é igual consumo das famílias, poupança das famílias, então da renda que é recebida, as famílias escolhem o que vão consumir e poupar, mas antes delas receberem essa renda, eu tenho a tributação do governo. O governo ele vai retirar uma parcela da renda das famílias e direcionar como receita para o governo. E a gente tem os destinos da produção. Para onde vai o produto? Né? Quem que vai consumir o produto? O PIB. Vai ser consumo das famílias, vai ser investimento das empresas e vai ser agora gastos governamentais, dado que eu tenho governo, né? A gente vai ver na próxima aula a respeito das funções econômicas do governo, mas ele existe para retribuir a sociedade com a prestação de serviços, né, e com algumas outras funções. Então ele vai gastar para executar essas funções. A gente, pela identidade, né? Produto idêntico à renda, idêntico a dispêndio, a gente consegue, deixa eu deixar aqui o Y, né, para não gerar fusão, produto idêntico à renda, idêntico a dispêndio, a gente consegue chegar de novo na identidade poupança e investimento. Aqui vai ficar C mais S. Vamos colocar aqui poupança privada, né, que é a poupança das famílias, tá? Mais T vai ser igual a C, só estou igualando as duas formas, mais I mais G. Tá? Consumo de um lado, consumo de outro, vou cortar esses dois. Deixe-me cortar. Cadê aqui? Eu vou cortar o consumo de um lado e de outro. O G eu vou passar para a primeira parte subtraindo. Eu vou voltar aqui. Eu vou ter aqui a poupança das famílias, né? A poupança privada, mais T menos G é igual ao investimento. Bom, mas a gente já viu que T menos G é o quê? É o saldo orçamentário. Se for positivo, eu tenho um superávit. Se for negativo, eu tenho um déficit, né? E aí a gente pode chamar isso de poupança do governo quando ele mais arrecada do que gasta. Então, a poupança privada mais a poupança do governo, colocar SG, vai ser igual ao investimento. Então, de novo, a gente chegou na identidade poupança investimento. Então, poupança nacional, né, vou colocar aqui, a poupança nacional é idêntico ao investimento. Bom, mas a gente sabe que normalmente o governo ele tem déficit, não tem poupança, ele despoupa, ele mais gasta do que arrecada. Qual é o sentido disso, então? Eu vou ter a poupança das famílias financiando tanto o consumo, né, as despesas do governo, quanto o investimento privado. Tá? Daí que a gente tem, por exemplo, quando o governo ele lança lá um título de dívida pública e a gente adquire
A gente está financiando o déficit do governo, ao invés de a gente estar direcionando esses recursos para a aquisição, por exemplo, de ações, que vai estar contribuindo para o investimento na iniciativa privada. Tá? Então, quanto maior o déficit público, mais ele aumenta a taxa de juros, que é a taxa Selic, para poder atrair, né, poupança privada, e menos a gente vai atrair para o investimento privado. E qual seria o papel do sistema financeiro nessa identidade poupança e investimento? O sistema financeiro é o elo que une a poupança das famílias e o investimento das empresas. Por meio dos ativos, ou seja, aqueles produtos que o sistema financeiro oferece, como ações, debêntures, CDBs, fundos de investimento, o sistema financeiro capta a poupança das famílias, que são os superavitários, os agentes superavitários, e direciona para aqueles que são deficitários, né, que são aqueles que estão requerendo esses recursos. Quando as empresas têm em mãos esses recursos, elas vão investir na atividade produtiva, ou seja, na equação do PIB, o I, né, do investimento, ele vai se ampliar, porque as empresas vão adquirir mais maquinário, vão ampliar a capacidade produtiva, vão produzir mais e, consequentemente, isso amplia o PIB. Em troca disso, as famílias recebem as remunerações por conta desses ativos, né, desses recursos que foram emprestados. Então, pode ser juros, dividendos, tá? Depende do que as famílias em geral adquiriram. E o sistema financeiro ele vai ser tão eficiente, né, nisso, quanto mais ele conseguir aumentar a liquidez do sistema, né, quanto mais recursos ele conseguir captar, quanto mais ele ampliar a diversificação. Por que é legal, né, a existência do sistema financeiro? Você não precisa comprar uma ação de uma única empresa ou uma debênture de uma única empresa, né? Ao você ter uma gama infinita de possibilidades, né, de aplicações, você acaba reduzindo o risco de cada operação unitária. Então, o risco sistêmico acaba sendo reduzido. E o sistema financeiro, ele reduz os custos de transação. Então, imagina uma empresa que precisa captar dinheiro, né, para poder ampliar a sua produção, e ela tem que sair de porta em porta, cada família, né, para solicitar uma quantia, aí tem que pagar advogado, tem que pagar cartório e etc., para poder realizar essas transações, para poder formalizar os contratos, fiscalizar o cumprimento desses contratos. Então, no sistema financeiro está todo mundo reunido, né, e isso acaba reduzindo os custos de transação, porque você tem escala. Só é interessante frisar, né, quando um agente econômico ele adquire, por exemplo, uma ação, ele não está investindo, né, seu dinheiro, ele está poupando o seu dinheiro. Quem está investindo é a empresa que está do outro lado, vai adquirir maquinário, ampliar a capacidade produtiva, vai conseguir produzir mais. Tá? Então, a gente chama a compra da ação de poupança. Está do lado da poupança, no sentido econômico da coisa. Quem que está do lado do investimento? A empresa, né, que está utilizando esse recurso para a ampliação da capacidade produtiva.